caminho onde eu desapareci. Isso aconteceu quando eu ainda estava no ensino médio, e até hoje é a experiência mais estranha que já vivi. Na época, eu costumava ir com a minha família a um parque muito movimentado que ficava em um morro perto da nossa casa. Sempre havia muitas pessoas caminhando, correndo e passeando por lá. Naquele dia, fomos correr juntos. Em determinado trecho, a trilha se dividia em dois caminhos por causa de algumas árvores. Os dois seguiam separados por uns 15 metros e depois voltavam a se encontrar. Como eu estava correndo um pouco mais rápido que os meus pais, resolvi pegar um dos caminhos. Não fazia diferença, já que os dois terminavam exatamente no mesmo lugar. Corri normalmente, mas quando cheguei ao ponto onde as trilhas se encontravam outra vez, não havia ninguém, nem meus pais, nem outros corredores, nem famílias, nem uma única pessoa. O parque, que costumava estar cheio, agora estava completamente vazio. Na hora pensei que tivesse me confundido. Voltei pelo mesmo caminho, achando que talvez tivesse passado da entrada, mas não encontrei ninguém. Fiquei indo e voltando várias vezes, sempre pelo mesmo trecho. O silêncio daquele lugar começou a me dar um medo enorme. Decidi não sair dali. Se minha família estivesse me procurando, aquele seria o primeiro lugar onde iriam me encontrar. Peguei o celular e tentei ligar para os meus pais. Nenhuma ligação completava. Era como se não existisse sinal. Continuei esperando. Andava de um lado para o outro, pelo mesmo caminho, tentando entender o que estava acontecendo. Depois de um tempo, perdi completamente a noção das horas. Na minha cabeça, eu devia estar ali havia umas 2 horas. Então, sem que nada parecesse mudar ao meu redor, dei mais uma volta pelo caminho e, de repente, minha família apareceu bem na minha frente. Junto com eles havia várias outras pessoas. O parque estava cheio novamente. Meus pais correram até mim, desesperados. Eles disseram que nunca tinham saído da junção das trilhas. Ficaram o tempo todo me esperando exatamente ali. Quando perceberam que eu não aparecia, começaram a pedir ajuda. Várias pessoas participaram das buscas. Perguntaram para todos que estavam passando se alguém tinha visto um garoto correndo por uma das trilhas. A resposta foi sempre a mesma. Ninguém me viu passar por ali. O mais estranho é que eu também nunca vi nenhuma daquelas pessoas enquanto estive andando pelo mesmo lugar. Era como se por algum motivo eu estivesse sozinho em um parque que para todos os outros continuava completamente cheio. Até hoje não consigo explicar o que aconteceu. Só sei que entre dois caminhos que se separavam por alguns metros, eu desapareci de um lado e só voltei horas depois no outro lado. A comida que adoeceu meu pai. Quando eu era pequena, uma mulher que era comadre do meu pai fez bruxaria contra ele usando comida. A mulher era dona de uma lanchonete em um mercado. Meu pai às vezes ia comer lá por causa da confiança que existia entre eles. Um dia, a mulher foi pedir dinheiro emprestado ao meu pai, porque estava passando por um problema financeiro. Mas meu pai não emprestou, porque também tinha alguns gastos e não podia naquele momento. A mulher foi embora e algum tempo depois levou uma comida para ele. Como isso era algo comum, meu pai não desconfiou de nada. Pouco tempo depois, ele começou a se sentir mal. Não queria mais comer, vivia doente e acabou até parando de trabalhar. Até que um compadre dele foi visitá-lo. Viu o estado em que ele estava
e decidiu jogar cartas para tentar descobrir o que estava acontecendo. Foi aí que ele descobriu que aquela comadre tinha feito bruxaria na comida que levou para ele. Depois disso, a mulher nunca mais falou com meu pai. Meu pai procurou uma senhora que era curandeira e ela o ajudou a se recuperar. A ligação estranha. Meu avô é do interior e não acredita muito em fantasmas. Bom, há uns 15 anos, morava na nossa casa um tio meu chamado Otávio. Ele era muito gente boa, de verdade, mas faleceu em 2014. Nós sempre brincávamos com o celular que ele tinha, porque era um Nokia com um toque que fazia um barulho de sapo. Quase toda a família fazia piada sobre o toque daquele telefone. Quando ele faleceu, um mês depois, meu avô estava conversando com um tio. Meu avô comentou que iria ligar para o número do Otávio para ver quem tinha ficado com o celular, talvez algum dos irmãos dele. O caso é que quando meu avô ligou para o número e alguém atendeu, ele ficou pálido e horrorizado e depois desligou. Meu avô disse que dava para ouvir algo chorando, mas ao mesmo tempo rindo, com uma voz muito assustadora. Foi a primeira vez que ele ficou com medo de algo assim. Na semana seguinte, fomos ao sítio com o irmão do meu avô. Quando chegamos, meu avô perguntou ao irmão dele se ele tinha visto o Simão, o irmão mais velho do Otávio. Meu tio disse que sim, que eles tinham acabado de ir ao mercado e que voltariam logo. Então esperamos. Alguns minutos depois, Simão apareceu e meu avô rapidamente o parou para cumprimentá-lo. Depois perguntou quem tinha ficado com o telefone de Otávio. Meu tio Simão, brincando, respondeu: jogaram todas as coisas dele dentro da gaveta, só a bicicleta não, porque não tinha espaço. O trabalho de bruxaria. Não sei se acredito muito nessas coisas, mas vou contar a minha história. Minha mãe tinha uma relação muito ruim com minha avó paterna e meu pai, como muitos homens, tinha uma amante. Com o passar dos anos, minha mãe foi me contando sobre coisas de bruxaria que supostamente minha avó e minhas tias paternas, com quem ela também se dava mal, faziam contra ela. Com o tempo, comecei a me interessar bastante por assuntos de energia e coisas do tipo. Em uma ocasião, eu estava andando com uma amiga por uma rua e, por acaso, ela sugeriu que entrássemos em um lugar onde vendiam santos e artigos religiosos. Entramos e a mulher perguntou se queríamos que ela lesse o tarô para nós, então aceitamos. Quando ela leu minhas cartas, disse que eu supostamente tinha recebido um trabalho de bruxaria que originalmente era para minha mãe. Segundo ela, o objetivo era fazer minha mãe se perder completamente, que ela ficasse com muitos homens, acabasse na rua e fora de si. Ela também me disse que uma mulher branca, já mais velha, tinha mandado fazer esse trabalho junto com outra mulher e que eu ainda estava na barriga da minha mãe quando aquilo aconteceu. Ela disse que por isso eu tinha uma atitude estranha na vida. Eu não acreditava muito no que ela estava falando, mas o estranho é que mais de 5 pessoas que por acaso fizeram leituras de tarô para mim e que nem se conheciam disseram algo parecido. Até hoje não sei se era verdade ou mentira. A única coisa que sei é que houve uma fase da minha vida muito complicada e que agora está tudo mais tranquilo. Nunca fiz nada do que diziam que eu deveria fazer para tirar os feitiços.
Eu apenas tento tomar as melhores decisões para a minha vida e seguir em frente. O estranho é que minha mãe me contou que quando estava grávida de mim, meu pai chegou com algumas pamonhas, praticamente obrigando ela a comer. Ele dizia que a minha avó tinha dado e que era importante que ela comesse. Depois minha mãe descobriu que a amante do meu pai tinha dado aquelas pamonhas para minha avó, especialmente para ela. Também, quando os meus pais se separaram, minha mãe comprou um carro e todos os dias ele amanhecia com sal e terra em cima. Com o tempo, minha mãe teve 2 acidentes que quase tiraram a vida dela. Ela conhecia um homem que dizia ter o dom de ajudar as pessoas. O curioso é que ele não cobrava nada. Então minha mãe acreditava que ele não era um charlatão. Ele disse para ela assim: "Venda esse carro, porque você está carregando a morte aí. Sua antiga família quer que você morra e sente muito ódio por você." Minha mãe vendeu o carro e uma semana depois, o homem que comprou, que era um conhecido da família, sofreu um acidente muito grave. Ele não morreu, mas ficou muito machucado e o carro ficou destruído. Depois, conversando com minha mãe, ele contou que estava dirigindo quando viu um animal parecido com um cachorro na estrada. Ele não queria atropelar, tentou desviar, mas o carro não respondeu. Ele fez um pequeno movimento no volante e depois só lembra de acordar na ambulância.